Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje o mercado da bola, né, tá quente. Nós vamos falar basicamente disso. Então quero pedir para você aí ficar até o final, né? Tem bastante informação até o finalzinho do vídeo, tem bastante informação. Então nós vamos falar sobre o Alan Franco aí, né, jogador que recebeu uma proposta aí. São Paulo não pode perder zagueiro. Nós vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o Natan também, sobre o Mendes, que deve estar saindo do São Paulo. Quero atualizar a questão do Ferreirinha, falar de um jogador do São Paulo aí que assinou com o São Paulo, renovou com o São Paulo, jogador importante. E nós vamos também falar sobre lateral esquerdo, então quero pedir para você aí que curte o canal, que gosta, deixa aquele like, né, ajuda a promover a gente aqui. E você que não conhece ainda, assiste até o final, tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, então abrindo o vídeo aqui falando sobre o Mendes, jogador que não se adaptou ao jogo do Dorival Júnior, né? Considero ele um bom volante, um jogador mais marcador. Foi jogador de Copa do Mundo, mas está de saída do São Paulo. Vou ler um trechinho da entrevista que ele deu aqui, né? Para a gente entender que realmente ele está negociando com algumas equipes aí e vai abrir vaga para estrangeiro, vai diminuir a folha de pagamento do São Paulo. Abre aspas aí para o Mendes. Meu agente está cuidando disso, chegando a um acordo com eles. Obviamente, esperamos ver como lidaremos com as opções que temos para tomar a melhor opção. Então, de repente, aí o Mendes pode parar no Bahia, né? O Rogério Ceni que pediu uma lista aí para o São Paulo de jogadores negociáveis, ao contrário de outros canais aí que estão dizendo que o Bahia pode atravessar o São Paulo. Eu não acredito, não tenho essa informação, que o Bahia vai atravessar o Ferreirinha, que o Bahia vai fazer oferta para o Diego Costa. Não tenho essa informação, então o Rogério Ceni não quer entrar em atrito com o São Paulo. O Mendes pode ser, como ele está na lista dispensável, pode ser que ele pare no Bahia ou ele pode ir para a Europa. O fato é que o Mendes sai do São Paulo e acredito que logo. Vamos falar sobre o Natan agora, pessoal. O Natan, que é um jogador que, ao meu ver, tem potencial para crescimento. Tecnicamente ele não vinha bem, mas ele cresceu um pouco no final do campeonato. É um jogador de muita força, né? O lateral direito. Acho perigoso o São Paulo ficar perdendo o jogador a essa altura. Você ter uma lista de dispensáveis é uma coisa. Agora você perder jogador que é reserva ou que é um jogador que pode entrar, no caso do Rafinha, por exemplo, que é um jogador que não joga sempre, o Natan é um jogador importante. O Igor Vinícius ainda é uma incógnita, a gente sabe que ele se recuperou, esperamos que ele volte bem, né? O Moreira a gente não sabe como tá. Então perder o Natan hoje é um problema. Mas o São Paulo congelou as conversas com o Bragantino, né? O Bragantino que ofereceu 8 milhões de reais. E outros times parece que sondaram o São Paulo e também fizeram a mesma oferta. Então o Bragantino aí deve fazer uma oferta acima de 8 milhões. Acho 8 milhões muito pouco, mas São Paulo pode sim perder o Natan, mas acredito que venda por mais de 8 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Alan Franco, né, pessoal? Alan Franco, que é um zagueiro regular, jogador importante do São Paulo. Ele recebeu uma ligação do Tevez, o Carlito Tevez, né, que é o técnico do Independiente da Argentina. E o Independiente fez uma proposta para o São Paulo de 6 milhões e meio de reais, pagando esse valor e quitando a dívida que o São Paulo tem com o time da Major League Soccer, de onde o Alan Franco veio. Então, eles estão dispostos a pagar aí quase 8 milhões de reais pelo jogador. Sinceramente, acho que o São Paulo não pode perder o Alan Franco nesse momento, porque em 2024 vai ter a Copa América. O Ferrarese e o Arboleda vão ser convocados. O São Paulo vai ficar desfalcado de zagueiro. Então, o Diego Costa e o Alan Franco serão jogadores importantíssimos, né? E o São Paulo não pode perder o Alan Franco. Espero que o São Paulo não venda o Alan Franco, principalmente por 8 milhões de reais, que é o valor que o São Paulo praticamente pagou. Ou você vende o jogador para ter um lucro grande, ou você não vende, principalmente em ano de Libertadores, né? Então, espero que o São Paulo não perca o Alan Franco. Falando agora do Thiago Couto, pessoal, ele que foi um goleiro da base do São Paulo, cresceu no São Paulo. Quando o São Paulo precisou dele no time titular, ele não foi bem, foi emprestado e foi para o Juventude, subiu com o Juventude e hoje o São Paulo vendeu ele para o Sport Clube do Recife. É um time grande, né? Ele que está crescendo, de repente se dá bem na carreira dele, como o PR também se deu.
né? Então o Thiago Couto aí vai para o Sport Recife. A gente não tem aqui os valores, mas ele foi vendido. O Pedrinho Vilhena está indo junto com ele emprestado. O Pedrinho, que é um bom jogador, um bom meia, né? O São Paulo que tem planos para ele no futuro, espero que tenha. Vou mostrar um vídeo dele aqui. Para quem não conhece o Pedrinho, ele é um bom jogador, um meia rápido, né? E eu espero que no futuro aí o São Paulo possa realmente colocar ele no time aí, né? Acho que ele tem um futuro grande ainda no São Paulo. Então ele está indo emprestado junto com o Thiago Couto aí, que foi vendido. A respeito de lateral esquerdo, pessoal, São Paulo, levantei as informações aqui, o São Paulo ainda não tem negociação aberta com nenhum time. Logicamente, a gente como torcedor, a gente quer o melhor para o clube. Então a gente levanta sim nomes que são importantes, né? Foi oferecido para o São Paulo 2 jogadores. O Dalbert, pela reação da torcida, o São Paulo descartou esse jogador. E depois foi oferecido o Filipinho, lateral esquerdo do Sport, de repente como forma de pagamento, para abater o pagamento do Thiago Couto. São Paulo também negou. Então, o Dorival Júnior e a torcida do São Paulo está de olho, né? E a gente levanta nomes importantes aqui. Eu considero o Marlon, sim, um jogador importante. A gente não pode negar que, estatisticamente, ele foi um importante jogador do Cruzeiro esse ano. É um jogador que tem um valor de mercado alto hoje. Então, a gente levantou esse nome. O São Paulo, sim, gostaria de ter esse jogador. O Riquelme também do Cuiabá, só que tem um valor alto, né? Então, ontem eu também fiz um levantamento sobre jogadores aí, e o Iago Amaral, que joga na Alemanha, que a Bundesliga é um campeonato forte, e esse jogador me parece ser um jogador bom também. O Flamengo e o Palmeiras já estiveram atrás dele. Então são nomes que a gente trabalha, que são jogadores que já têm experiência no mercado, né? São jogadores que dariam bem no São Paulo, já que o São Paulo precisa de jogador experiente na lateral esquerda. Se desfez aí de um jogador agora, que foi pro Palmeiras, o São Paulo não esperava perder. Então o São Paulo precisa repor essa peça, né? E o Dorival está sendo exigente com relação a isso. Então o São Paulo está chegando, começo de janeiro, está chegando, mas o São Paulo não está com tanta pressa assim para poder trazer o jogador que não seja um jogador bom, porque o São Paulo vai precisar de um jogador bom para jogar Libertadores. Volto a dizer, não considero nenhum jogador esse ano 2024 reserva. São jogadores que vão fazer rodízio, né? Como centroavante que vier para jogar, não vai ser reserva do Caleri. Logicamente, o São Paulo, o Dorival vai colocar o Caleri em jogos importantes da Libertadores, mas o centroavante e o lateral esquerdo que vier vai ser para fazer um rodízio e vão jogar jogos importantes também. Por isso que o Pedro Raul quer vir para o São Paulo, porque ele sabe que ele vai jogar, ele sabe como é longo o Campeonato Brasileiro, como é longo, quantos campeonatos tem esse ano, 2024, e o mesmo acontece com o lateral esquerdo que vier. Então o São Paulo está trabalhando meio que em sigilo o nome, mas a gente espera como torcedor que venha um jogador realmente que ocupe o espaço de forma importante no São Paulo. Pessoal, a respeito do Matias Espinosa, né, que era um jogador que supostamente teria sido oferecido ao São Paulo do Libertad, na verdade ele não foi oferecido. Ele estava num relatório de scout do São Paulo e de outros times, e ele acabou de renovar por 4 anos com o Libertad. Então, esquece esse jogador, não vem para o São Paulo, não vai para outro time, ele renovou. Quero falar agora a respeito do Ferreirinha, né, jogador importante do Grêmio. Fez uma boa temporada agora mais para o final do campeonato, um jogador rápido, um jogador, já falei sobre ele, né, um jogador num contra um, bom jogador, um dos melhores da ponta esquerda, que puxa contra-ataque. São Paulo precisa de um jogador assim, tem um valor alto de mercado e tem um valor com um salário razoavelmente alto, mas é um jogador que vai, como já falei em todos os jogadores, não vai ser reserva, vai ser um jogador que vai fazer rodízio, né? Vai jogar jogos importantes também do São Paulo e vai criar o espaço dele dentro do elenco. Se ele preferiu vir para o São Paulo é porque ele sabe que ele tem potencial para jogar. Então o São Paulo está fechado com o empresário dele, está fechado com o Ferreirinha, e volto a dizer, pelas informações que eu tenho,
O Ferreirinha vem para o São Paulo, vai acertar com o São Paulo. O Bahia não vai atravessar o negócio. E só se der uma tempestade muito grande, se acontecer alguma coisa muito diferente, o São Paulo perde o Ferreirinha para outro time. Caso contrário, o São Paulo vai chegar assim nos valores, como já chegou com o Grêmio. Acredito que anuncie o Ferreirinha em breve. Falando de um jogador aí que renovou com o São Paulo, jogador importantíssimo, né? Considero um jogador importantíssimo para o São Paulo, jogador de esquema. Ele foi um grande maestro no final do campeonato brasileiro, demonstrou muita garra, foi o nosso grande goleador de 2023, é o Luciano, né? Notícia de última hora é que ele renovou com o São Paulo, assinou o contrato de mais 2 anos, o staff dele queria por 3, o São Paulo renovou por 2, até o final de 2026. Então o Rodriguinho, o Luciano aí, assinando com o São Paulo uma renovação de contrato. Espero que o Luciano continue com a mesma garra, com a mesma determinação. Ele tem muita identificação com a torcida. Gosto muito do Luciano. Boa sorte, Luciano. Tamo junto aí, tá bom? Um grande abraço. Valeu mesmo. Quero falar agora, pessoal, sobre um jogador que sumiu do São Paulo. Não sei por que sumiu, né? Que é o Rodriguinho. Quero mostrar um gol dele aí contra a Universidade Católica. Ele que eu considero um bom jogador, tem uma passada larga, né? Tem muito potencial esse menino. Algumas jogadas me lembram até o Kaká no começo de carreira. E não sei qual o motivo dele ter sumido. O que aconteceu, a gente sabe que tem muitos jogadores aí no meio de campo hoje. Mas se o Dorival não vai utilizar, empresta o garoto, como emprestou o Pedrinho Vilhena. Empresta o Rodriguinho para jogar em outro time, para ele poder pegar experiência. O que não pode é sumir o jogador dentro do elenco, né? Um jogador com potencial desse fica perdendo tempo. Ele podia estar jogando em outro clube já e voltar com experiência agora para disputar a Libertadores, né? Então, espero que o Rodriguinho aí tenha oportunidade, né? Se não for esse ano no São Paulo, que eles tenham oportunidade em outro clube. Beleza? Pessoal, quero falar sobre bilheteria agora, tá? Bilheteria que o São Paulo esse ano aqui, a torcida do São Paulo foi fantástica, né? E o São Paulo liderou essa lista aí, arrecadando 33,4 milhões de reais, né? Por 19 jogos, 19 partidas como mandante. Então São Paulo foi o grande mandante de bilheteria desse ano. Parabéns para a torcida, mais uma vez. São Paulo está na frente aí do Grêmio, com 32 milhões e 100, do Palmeiras com 32 milhões e 100 também, desculpa, com 32 milhões o Palmeiras, o Flamengo com 31 milhões e 800 mil e o Corinthians com 26 milhões, ou seja, grande, gigante a torcida do São Paulo como mandante, mais uma vez, né, liderou aí o ano de 2023, então parabéns aí para a torcida de São Paulo, mais uma vez foi a grande protagonista de 2023. Pessoal, as informações de hoje são essas aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Quem gostou, deixa aquele like pra gente. Um grande abraço. Tchau.